Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcelo Barreto de História, do Instagram Veste Humanas, e vim aqui no canal Humanamente dar umas dicas de História de Goiás para vocês. Vamos lá? Bem, vamos pontuar 5 dicas de História de Goiás importantes para os vestibulares regionais. A primeira coisa que você precisa entender é que inserir o contexto de Goiás dentro do contexto da história do Brasil é algo primordial. Goiás passa a existir dentro do processo de expansão territorial brasileira, iniciado em 1580 com o fim do Tratado de Tordesilhas. Automaticamente, expedições de expansão, de caça ao índio, de missões jesuíticas, passam a desbravar e conhecer o território do interior do Brasil. Goiás se insere justamente nesse contexto histórico, e aí tudo vai começar principalmente através das bandeiras. Dica número 2, vamos falar sobre bandeiras. Bartolomeu Bueno da Silva e João Leite Ortiz foram os bandeirantes que percorreram o atual estado de Goiás. Essas bandeiras foram responsáveis por buscar metais preciosos e também nativos índios para o aprisionamento. Foram descobertas lavras de ouro aqui a partir de 1722 e em 1725 houve a primeira instalação de governo aqui. Lembrando que esse governo se deu em Meia Ponte, no atual Pirenópolis. Muita gente confunde com o fato de que o primeiro governo foi na cidade de Goiás, mas lembre-se, Meia Ponte, atual Pirenópolis. Dica número 3. Caminhando um pouco dentro do processo histórico, vamos para o século XIX. Na segunda metade do século XIX, o Brasil passa por uma série de transformações relacionadas à crise do Império. Goiás não fica de fora dessas mudanças. É aí que nós vamos começar a sofrer a formação das oligarquias locais. Em Goiás, famílias como os Caiado, Bulhões e Fleury começam a centralizar o poder, formando grupos políticos como liberais e conservadores. Mais tarde, essas famílias vão assumir o controle político dentro do período que nós chamamos de coronelismo, já no início da República. A quarta dica é uma das mais importantes. Uma das coisas mais cobradas nas provas com questões sobre Goiás diz respeito à transferência da capital, da cidade de Goiás para Goiânia. E mais uma vez o contexto histórico se torna importantíssimo. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder após uma revolução. Com essa revolução, ele vai nomear interventores estaduais substituindo os antigos governadores. Pedro Ludovico Teixeira assume o poder em Goiás e inicia um projeto de construção de uma nova capital. 5 anos depois, em 1935, Goiânia é fundada e a capital foi transferida. Fique atento a isso. A quinta e a última dica é um salto lá para a República, ao falar de alguns governadores. Mauro Borges é um dos nomes mais cobrados na história de Goiás. Ele foi governador do estado entre 1961 e 1964. E dele veio um plano de desenvolvimento para o estado. Muitas estatais, como a CELG, o IPASGO, a IQEGO, a CAIXEGO, foram fundadas no governo de Mauro Borges. Lembrando ainda que em 1964, com a instalação militar e o golpe, Mauro Borges apoia os militares e continua no poder dentro dessa nova caminhada política do Brasil e do Estado. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas. Lembrando a importância de você procurar na internet alguns materiais mais aprofundados de história de Goiás. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário ou me procura no Instagram do Veste Humanas, que a gente troca uma ideia e esclarece melhor esse assunto. Um grande abraço, até a próxima!